Alô, gente querida, gente boa, oi, tudo bem? Feliz que você está aí, que você chegou. Convide os outros, find the others, o pessoal que tem um bom coração, uma boa atitude. Não saia chamando qualquer um, não. Tem gente cheia de ódio, de beligerância. Esses aí só chegam para jogar pedras. Então, se eles vierem por conta própria, tudo bem. Agora, você não se esforce por ficar tentando convencer pessoas daquilo em relação ao que o coração delas está totalmente blindado, bloqueado, fechado. Tem gente que se fechou mesmo, se encaramujou contra qualquer que seja a verdade ou a sensibilidade dela, ou a manifestação graciosa dela. Infelizmente, cada vez mais o mundo está lotado de seres humanos tomados de ódio. E eu não estou falando, como todo mundo que me segue sabe, do mundo não cristão. Não. O mundo não cristão, em muitos aspectos, anda bem melhor do que o chamado mundo cristão. O mundo cristão é que está horroroso, horroroso. É um negócio de dar pavor. O que a gente recebe de retorno de pessoas extremamente raivosas, odiosas, implicantes, é um negócio enorme. Você não puxa assunto nenhum. Basta que você esteja ao lado de quem eles não gostem, pronto. Você vira inimigo número um, as acusações são as mais variadas, é uma loucura o que está acontecendo. E eu não tenho alma para isso, nem tempo, nem coisa alguma. Então, o meu propósito é reunir, como os anjos fizeram, cantando lá em Belém, anunciando o nascimento de Jesus, aos homens de boa vontade, homens, mulheres, seres humanos de boa vontade, que são esses aos quais Deus quer bem. Porque tem gente preocupada se no original está escrito homens de boa vontade ou aqueles a quem Deus quer bem, tanto faz. Porque todo ser humano de boa vontade são aqueles a quem Deus quer bem, nos quais Deus tem prazer. E todos aqueles que não têm boa vontade são aqueles dos quais Deus não tem nenhum prazer. Porque o prazer de Deus está na prática de boa vontade, de toda a vontade revelada ou intuída, ou discernida ou sentida ou obvieificada de Deus. Quando a vontade de Deus se torna óbvia, para quem tem informação, não tem informação, a vontade de Deus é frequentemente óbvia. Só não percebe quem ficou cegado pelo ódio, pelas atitudes que vão sendo alimentadas no coração da gente e que acabam nos deformando. Não apenas na forma, no deformar, mas vão nos desformando, vão nos desconstituindo, vão nos dissolvendo e vão nos tornando aquilo que nenhum ser humano foi feito para ser. E muito frequentemente eu encontro pessoas que de humanas têm apenas a aparência, mas no coração o convívio com qualquer primata é muito mais fácil. Você fazer amizade com um gorila fica muito mais tranquilo e carregado de fidelidade e de boa vontade e de espontaneidade do que com muitos seres que têm essa cara humana, mas por dentro não são nem reptilianos, seria um insulto aos répteis, mas são sangues mais do que gelados, frisados, são seres sem alma,
sem espírito, cada vez mais mortos em delitos, em ódios, em antagonismos, para todo lado, incapazes de amar. Como Paulo diz, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 da segunda epístola, a Timóteo, quando ele diz, fica sabendo isso, Timóteo, que quanto mais a gente chegue nesse tempo dessa gravidez escatológica da história humana, mais os seres humanos vão se tornar irreconhecíveis, terríveis, tenebrosos, odiosos, odientos, sem afeição pessoal, nem por pai, nem por mãe, nem por filho, nem por ninguém. Gente torcendo de um lado e do outro, são uns contra os outros. A violência vai tomar conta de tudo e o coração vai ser cheio de arrogância, de implacabilidade, de posturas satânicas, de antagonismo. Satanás é o antagonista de todo bem, de toda graça, de todo amor, de toda bondade. A gente pode virar um Satanás andando aqui pela terra. A gente parece humano, mas deixou de ser. Ou os diabos humanos, como Jesus diz em João, no capítulo 8, é Jesus que diz, vós sois do diabo que é o vosso pai. Ele falou isso para os caras mais religiosos da face da terra, os mais rigorosos, severos com a sua religiosidade. Leia João 8 com calma. Tente fazer isso, pelo menos com inteligência. Se você não tem mais coração, mas sabe ler, pontuar, pelo menos leia com pontuação. Parágrafo, ponto seguido, ponto e vírgula, vírgula, valendo. E não fique desconfiado do que você lê, é o que está escrito mesmo. Em qualquer versão que você escolha ler, vai ser isso que você vai encontrar. Jesus dizendo, vocês, e eles tinham acabado de dizer, agora nós cremos em ti. Aí Jesus disse, o que vocês creem em mim? Ah, então ótimo, quase uma ironia, um sarcasmo de Jesus. Agora vocês creem em mim? Então, se vocês creem em mim, vocês vão conhecer a verdade. Não é um slogan, é conhecer entranhadamente, é provar, é experimentar a verdade como amor, o amor como verdade, o amor e a verdade como justiça, a justiça e o amor e a verdade como luz, a luz como amor, justiça, verdade e bondade, a bondade como amor, justiça, verdade e luz. São coisas que não se separam nos evangelhos, segundo o ensino de Jesus. Então, já que agora vocês dizem que creem em mim, vocês vão conhecer a verdade, se vocês de fato creem em mim. E ela vai entrar em vocês. E não vem com formulazinhas de Deus, família, propriedade, isso tudo é diabólico. O conhecimento da verdade é transformador, é humanizador, é divinizador. Faz da gente pessoas que perplexificam anjos, que chocam em sabedoria os principados e as potestades celestiais. E não essa coisa horrorosa que fica muito mais agradável um convívio com um chimpanzé, com um gorila, com um orangotango. Qualquer animal é infinitamente melhor do que ter o seu convívio, porque você morde, e você abocanha, e você é raivoso, e você transmite cólera. Você é um ser do mal. Você é do mal, você entendeu? Você não tem a menor condição de sequer assimilar o que eu estou dizendo. Porque entrou na sua cabeça algo tão pavoroso
que quando você vê gente do bem, você apelida a bondade de otarice, você diz que o cara bom é um cara vendido, ou você o apelida de isentão. Se você não tem lado, partidarismo, se você não está nem aí para os clichês políticos, ideológicos, direita, esquerda, ou isso e aquilo, mas se você só se interessa por criar pontes, por aproximar pessoas, ouvi-las, mesmo que você não concorde com tudo que elas dizem ou com nada do que elas dizem, mas botar uma cabeça de ponte para iniciar um diálogo que pode significar uma boa nova transformadora, não interessa semelhantemente aquele público de Jesus, acerca do qual eu estou me referindo em João 8, especialmente agora, são pessoas que não acolhem essa prática do Evangelho de jeito nenhum. Eles odeiam ver o Evangelho em prática. Eles abominam toda forma de tolerância, de inclusividade, de carinho, de gentileza, de expressão, de engolfamento humano, e chamando outros, sem se preocupar em fazer conferência de natureza ideológica, nem filosófica, nem religiosa. Ao contrário, são pessoas para quem essas coisas todas já se tornaram tolices, menos que pó, menos que nada. E aí, você que é assim, todavia, diz que conheceu a verdade, porque você frequenta uma igreja, você foi convencido a dar o dízimo para fazer uma barganha, para ganhar de Deus mais dinheiro. Não é por espontaneidade, não é por amor, não é por alegria, não é medo, é pânico, é barganha. São as coisas que a vida inteira eu digo desde jovenzinho na pregação do Evangelho, porque elas são óbvias. E quem tem ouvidos para ouvir já ouviu há muito tempo. Quem não tem não vai entender e não quer entender jamais. Mas Jesus os ouviu dizer: agora nós cremos em ti. E Jesus diz: agora? Então, se vocês creem em mim, vocês vão conhecer a verdade. E se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês dessa maldade. Vai libertar vocês de vocês mesmos. Vai tirar essa nhaca satânica do coração. Vai colocar cheiro de gente em vocês. Vai colocar boa vontade em vocês. Vai colocar amizade com anjos no coração de vocês. Vai fazer de vocês verdadeiros filhos do melhor de Abraão, que disse a Ló, de quem ele havia e estava discordando, e havendo algum conflito entre eles, disse: olha, Ló, escolhe o melhor que tu quiseres. A prioridade é tua. Se tu escolheres isto, eu vou para ali. Se tu escolheres ali, eu fico aqui. Eu só não quero é briga, nem conflito. Eu não vou entrar nessa cilada que você está me propondo. Aí Ló escolheu o que havia de mais bonito, que era o caminho para Sodoma, no Vale do Jordão. Acabou indo morar lá, numa das cidades mais evoluídas que havia naquela região inteira das peregrinações de Abraão, que seria hoje na Jordânia, e as escavações que vêm sendo feitas lá na região demonstram que aquela Sodoma dos dias de Ló e de Abraão era 6 vezes maior, como cidade amuralhada, com muros altos e super bem desenvolvidos, antiquíssima cidade, 6 vezes maior do que a Jerusalém amuralhada dos nossos dias, dos dias contemporâneos, 6 vezes maior e sofisticadíssima.
Foi para lá que Ló foi, e Abraão foi para Berseba, ou foi acampar na região dos carvalhais de Manre. Preferiu o deserto, onde só tinha um poço e mais nada, mas pelo menos ele podia andar em paz, comer churrasco com anjos. Aí Jesus diz a esses caras que tinham acabado de dizer: nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: então, já que vocês estão dizendo que são filhos de Abraão e creem em mim, vocês vão aprender a praticar as obras de Abraão, porque Abraão viu pela fé os meus dias e se regozijou com o que ele conseguia ver, com a penumbra da minha projeção, já produziu nele imensa alegria, gozo e satisfação. É o mínimo que vocês que hoje não estão vendo, como Abraão viu, de 3.000 e tantos anos atrás, ou dos dias de Jesus, de 2.000 e tantos anos, ou de 1.750 anos atrás para cá. Não, vocês estão me vendo. Então chegou a hora de vocês se alegrarem comigo, com o Evangelho, com a revelação de Deus, e conhecereis, portanto, a verdade. E a verdade vos libertará. Aí pronto. Quando o religioso ouve dizer que ele vai conhecer a verdade, e a verdade vai virá-lo do avesso, ele vai se converter, vai se transformar numa pessoa segundo a imagem de Jesus, vai virar o Cristo de Deus andando aqui entre nós. Como ontem eu li uma pessoinha, coitada, deu dó da ignorância dela, crente, e escreveu ali num comentário patético, dizendo: olha, Caio, eu sei que você quer parecer com Jesus, quer ser bom como Jesus, generoso como Jesus, inclusivo como Jesus, mas não esqueça, você não é Jesus, portanto não seja assim. Falei, o cara tem coragem de assinar um atestado dessa envergadura satânica e publicar. Aí você vai ver, geralmente essas pessoas não têm nome, elas são frases na internet. Você vai ver, aí o cara segue 4.000, tem um post e tá mais ali quando você vai ver, o único post que ele tem é do Milei da Argentina, ganhando, fazendo assim. Aí você diz: valha-me Deus, Deus me ajude, me livre, porque o negócio está horroroso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eles falsificam toda a história. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Esqueceram-se dos 430 anos no Egito como escravos. Esqueceram-se dos anos em Babilônia, e depois sobre os medos e os persas, depois sobre a dominação de Alexandre o Grande, depois dos Ptolomeus e dos Seleustas. Agora estavam sob a dominação dos romanos nos dias de Jesus e disseram: jamais fomos escravos de ninguém. É um negacionismo absoluto da própria vida, da própria história, não enxergam nada. É a esses que, depois de evoluir em mais algumas afirmações e de receber deles as maiores declarações infernosas, eu repito pela quarta vez hoje, leia João capítulo 8. Jesus então diz: vós não sois filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. Vocês se alegrariam em mim, como Abraão, que não me viu, se alegrou pela fé, na projeção opaca do que ele intuía a respeito de mim, de quem eu seria. Mas vocês estão diante de mim, querendo me apedrejar, me odiar. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do ódio. Vocês são filhos do diabo. Foi o que Jesus disse: vós sois filhos do diabo. Por quê? Porque eles amavam, eram carinhosos, gentis? Não, porque vocês odeiam. Todo aquele que odeia é filho do diabo.
e se mantiver e fizer do ódio um modo de ser e uma ideologia, você vira um diabo. E o diabo adora os ambientes do templo, do santuário, do culto, do nome de Deus. Não esqueçam, o diabo bíblico nasce na presença de Deus, assim como os seres humanos mais endiabrados que eu pessoalmente, e as castas espirituais mais horrorosas que eu já conheci, estão dentro das chamadas igrejas, e não nos lugares de fora, mas dentro. É onde os diabos ficam piores, porque eles se vestem de pseudo-santidade religiosa, mas a Jesus ninguém engana. E ele diz a eles: vocês são homicidas, vocês carregam o espírito do ódio, da raiva. E é fácil saber quem vocês são, basta ver quem vocês eliminariam do mundo se vocês pudessem apertar um botão agora e exterminar quem vocês não gostam. Vocês iriam acabar com a maioria do planeta, porque vocês odeiam quem não seja absolutamente igual ao ódio e à feiura de vocês. São filhos do diabo, e são homicidas, e são mentirosos, e vivem para agradar o pai da mentira, que nunca se firmou na verdade. Nunca. Ao contrário, é mentiroso e homicida o tempo todo. E não há nada que o faça converter-se do seu satanismo, do seu diabrismo, dos seus ódios, da sua malignidade para qualquer uma outra condição. E eu sinto dizer que, infelizmente, no nosso tempo, tem uma quantidade absurda. Não estou falando de pessoas distantes, não. Estou falando de gente aqui, desse país, e de mais do que desse país. Dentro da chamada igreja, meu Jesus, como uma coisa ficou lotada de gente possessa de demônios, de diabos, de ódios, de raiva. São filhos do maligno. E aí são as pessoas mais difíceis de você alcançar com o Evangelho, porque são contaminadas pelo mal. E isso mudou até o DNA delas, mudou o gene delas, mudou a natureza delas. Como Paulo disse, se você começa a praticar essas coisas, você vai se tornando as coisas que você pratica. E chega a um ponto de irreversibilidade. Chega a um ponto em que não dá, como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 6, versos 5, 6, 7, 8 e 9, chega a um ponto em que não dá para reverter. Como ele diz, é impossível outra vez renovar para arrependimento aqueles que tiveram conhecimento real da verdade, mas blindaram o coração e se tornaram antagonistas deliberados da realidade do Evangelho. E aonde quer que encontrem o Evangelho, eles se antagonizam. O Evangelho lhes faz mal, os perturba, os angustia. Como Paulo disse que seria, eles se tornarão tão apóstatas da fé, embora vivam falando o nome de Deus, escarrando o nome de Deus o dia inteiro. Falam o nome Jesus, mas não sabem a que isso corresponde. Falam o nome Jesus, mas a descrição é a do próprio diabo, o mais maligno possível. E o apóstolo Paulo diz: se tornam irreversíveis, se tornam impossíveis de renovação para arrependimento, como diz a Epístola aos Hebreus. E tome cuidado para que você não se torne uma pessoa assim. Como diz o livro de Provérbios aqui na Escritura, no capítulo 29, no verso 1, que diz que o ser humano, que muitas vezes repreendido,
muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, não se dobra, não se curva, não ouve, não reflete, não atende e não entende, não quer entender para não ter que atender, e não quer atender para não precisar entender. É um ciclo diabólico na vida. Então, quando você entra nesse processo, diz Provérbios 29:1, que essa pessoa que é advertida, ouve, mas endurece, petrifica o ser, endurece a capacidade de se vergar ante o amor de Deus, será repreendido uma hora dessas. De repente, vapt-vupt, sem que jamais lhe haja cura. Essa é uma das expressões mais veementes da Escritura. Por que eu estou falando nisso se o nosso tema aqui, em Romanos 6, na sequência do que eu venho falando, hoje é a 4ª vez que eu falo sobre o tema Reino de Deus. Para concluir, eu achei que eu tinha concluído ontem, mas de madrugada, orando pelo dia de hoje, eu fiquei com vontade de incluir mais uma temática concernente ao Reino de Deus, sobre a qual eu não tratei esses dias, nem en passant. Tudo muito simples, mas com simplicidade eu quero falar. E é por isso que eu estou falando tudo que eu estou falando, porque o Reino de Deus é também o reino da ira do Cordeiro. Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou, tira e tirará. Do Cordeiro de Deus que é aquele que venceu, como diz Apocalipse 5, para abrir os selos da história humana e conduzir a história até a possibilidade de um final de reconciliação total dos humanos com Deus. Porque Deus já se reconciliou com a humanidade em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o que diz Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3. Leia aí no verso 1, verso 2, verso 3 de 2 Coríntios. Já está reconciliado. Nós é que não nos reconciliamos com Ele. E esse dia do Cordeiro, que é um dia de todo dia oferecendo graça, amor, misericórdia, perdão, inclusão, todo dia, o tempo todo. Mas tem gente que decide viver como um diabo contra o próximo, contra Deus, contra a vida. São esses outros dominados por castas perversas, tão horrorosas que são indescritíveis, que você não acredita que um ser humano possa se tornar aquilo, daquele modo, e deixar de sentir qualquer coisa, tornando-se completamente impermeável e lacrado para a graça de Deus. E o que eu estou dizendo, infelizmente, não é raro, não é raro. Ao contrário, quanto mais o tempo passa, mais aumenta o número dos seres humanos que vão ficando exatamente assim. Eu falei um pouco disso ontem, quando eu falei sobre a naturalização da maldade, da multiplicação da iniquidade e da naturalização e do acolhimento dela, que é o que faz o amor morrer na gente. E olha, não tem nada mais desgraçado do que a morte do amor no coração da gente. É tão sutil que você pode continuar fazendo poesia, como qualquer um faz para aqueles a quem agrada seduzir, ou para cá ou para lá, enquanto odeia a todos os diferentes, a todas as outras cores, a todos os outros tons de humano, a todas as outras formas de ser. Mas é capaz de fazer uma musiquinha, comprou uma poesia,
falar uma coisa bonitinha para seduzir e comer alguma mulher ou algum homem, mas não percebe que o amor está morto no coração. Aí o cara odeia pai, mãe, irmãos, amigos, todo mundo, nutre inimizades, orgulha-se de não voltar atrás e vai se tornando um ser imutável. Vai, portanto, virando um Satanás, com cara de gente entre nós. E a permanência nesse estado é colocar-se numa posição muito, muito difícil espiritualmente. O amor morre, se esfria, e Jesus disse que no final dos tempos, por se multiplicar, por se naturalizar a injustiça, a mentira, a iniquidade, por se celebrar a era pós-verdade, por tudo isso, e por não se ter nenhum compromisso com nada, senão com a sobrevivência pessoal, não importando o que se faça, afirmando sempre que os fins justificam os meios, aí você vai vivendo isso e o amor vai morrendo, 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 e você vai atropelando a existência, até que a última chama, último vagalumezinho do amor para em você. A última pulsão, até a mais natural de todas as pulsões, até a da mãe por um filho, morre. Aí que esperança há para essa pessoa, ou para esse mundo, com essa maioria de gente? Que esperança há para essa igreja lotada de pessoas assim? Que esperança há para qualquer sociedade ou civilização erigida e erguida sobre as bases e os fundamentos desse ódio? É como você imaginar que existe salvação para o inferno. A salvação do inferno, o livro do Apocalipse nos diz qual é. É a extinção dele. Quando a morte, o inferno, o falso profeta, que é o representante da religião do engano, de todas as religiões, falando em nome de Deus, enganando em nome de Deus a humanidade, quando a morte, o inferno, a besta, que é esse sistema de convergência, de controle, de dominação e de manipulação humana, quando todos os antagonismos ao amor serão jogados, de acordo com o Apocalipse, num lago de fogo, que é o lugar da extinção, que é o lugar do nihilo. Deus nos criou tirando a tudo do nada pela sua palavra, e tudo o que for antagônico ao amor no universo e nos multiversos chegará o dia em que será levado para a extinção. Para a extinção, o que já é pura graça de Deus. Pura graça de Deus. A extinção é graça divina. O nothingness, colocar você na nadeza, no coisa alguma, é pura graça de Deus. Já é muita bondade. Pegar diabo, falso profeta, a besta maligna, os sistemas da morte, tudo isso, e mergulhar na extinção, acabar, desaparecer para sempre, e não haver mais nem memória disso, é pura misericórdia de Deus. Aí você que está aí me ouvindo, nessa fala introdutória, dizia o reino, Caio. É o reino. O reino tem essa dimensão também. Você pode não gostar dela, mas não viva desse modo, para que você não mergulhe no nihilo, no nada, para que você não caia na extinção, no nothingness.
nessa nadeza, nesse coisa alguma, nesse não ser absoluto. Mas o reino tem essa dimensão também. Agora, dá trabalho ir para lá, tem que ir ficando parecido com você. Tem que ir se tornando assim, totalmente insensível, totalmente imperceptível, tem que virar só uma máquina de carne, um androide movido a ódio pelo motor das iras e das raivas. Tem que trocar a energia vital, divina, por essa energia satânica da mecanização odienta na existência, ou da indiferença homicida. E tem que se manter nisso, orgulhosamente se autocoroando com essa miséria contra a vida, contra Deus, contra o próximo, contra a natureza, contra a criação, contra a existência, contra a sobrevivência, contra tudo. Como a gente vê a população humana crescentemente aumentando nessa direção. A ponto, como eu tenho dito há anos e repetido cada vez mais amiudadamente, às vezes até todo dia, nós chegamos já num ponto de irreversibilidade para a situação que nós mesmos humanos criamos, alterando o processo de causa e efeito na natureza. Se hoje todo mundo se convertesse, resolvesse mudar as formas de energia e tudo isso que não é verdade, como eu disse esses dias, o pessoal só está querendo sair bem na foto, mas não tem ninguém trabalhando para valer nesse sentido, a gente vai morrer sufocado e sorrindo para as fotos. Uma hipocrisia universal danada. E a esse ponto, ainda se discute quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quando na realidade a única ideologia que deveria haver entre nós seria da sustentabilidade, da preservação da criação do planeta para que a gente não morra todos juntos. Vai morrer a esquerda, morrer a direita, morrer o centro, morrer todo mundo, todos os idiotas, brigando, discutindo para lá e para cá. E não sabem que enquanto discutem, o chato, quando eu digo chato, é aquele bichinho mesmo, que dá no saco escrotal, ou dá nos pelos pubianos do ser humano promíscuo, fica trocando sexo com pessoas, inclusive mal cuidadas e mal lavadas, e pega o tal do chato. Tem alguns aqui que já conheceram o chato ali, aquele caranguejo no saco escrotal ou nos pelos pubianos, seja na mulher ou no homem, está ali. O chato, nesse sentido, é que você verifica que a multiplicação desses entes não para de crescer. E eles não estão nem aí. E uma palavra como essa minha aqui não quer ser ouvida. Isso é uma perturbação. É absolutamente intragável, intolerante, para um bocado de intolerável, para um bocado de gente. Mas isso tem a ver com a consumação do reino de Deus, o que eu estou falando aqui como introdução bem livre, humana, solta, mas coerente com o Evangelho, com o Espírito de Cristo, advertindo, cuidado, porque esse dia vai chegar, inapelavelmente chegará. A gente tem misericórdia sobre misericórdia, graça sobre graça, mas você pode endurecer tanto o seu coração, a ponto de virar um diabo, um Satanás, andando pelo mundo, falando mal do diabo e do Satanás, enquanto ele gargalha dizendo: obrigado porque você me substituiu na terra. Eu posso tirar férias porque o trabalho é feito todo dia por você e pela prática do seu ódio. Aí Jesus nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino.
E eu falei aqui, nas vezes anteriores, sobre todas as dimensões positivas da chegada desse reino, do significado desse reino. Está tudo gravado aí. Hoje, eu quero mencionar uma dimensão dele. E o livro do Apocalipse fala bastante. Provavelmente a primeira alusão esteja em Apocalipse no capítulo 6, do verso 16, se a minha memória ainda está boa. Mas lá está dito que é chegada a hora da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro que se levanta. Porque é impossível que uma humanidade que exista desse modo, tão deliberadamente perversa, tão crescentemente odienta, tão engajadamente maligna, tão torcedora de uns contra os outros o tempo todo. Jesus falou do joio e do trigo, dizendo que o trigo é bom e dá fruto. Mas cada vez tem menos trigo no mundo. E a gente sabe que tem menos trigo porque o que devia ser trigo agora dá o fruto do ódio, da raiva, da torcida organizada contra o próximo. Aí é sinal de que o campo do trigo está desaparecendo, enquanto o mundo vai ficando cheio do joio. E tem até as aparências morais, os disfarces ideológicos do trigo, ou os apelidos trigais. Mas Jesus disse que são entes do engano. Foi Jesus que disse, leia aqui Mateus 13, 14. Mais na frente nós vamos chegar lá. Quando Jesus disse, quando os discípulos perguntaram, quem é que fez isso? O campo não é teu? Não foste tu que plantaste o trigo? De onde, pois, vem o joio? E como ele cresceu tanto? Aí Jesus diz, um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. Esses são a semeadura do maligno, crescendo no planeta, no meio da humanidade. Aí vem Apocalipse 6,16 e nos diz algo que, eventualmente, eu devesse até ler aqui, ou melhor, minha Bíblia está tão cheia de páginas soltas, e aqui tem um ventinho, deixa eu dar um Google para achar mais facilmente para você. Apocalipse 6,16, está aqui. Eles gritavam às montanhas, eles são os seres humanos, eles gritavam às montanhas, aos Everestes, a todos os montes e rochas da terra, dizendo, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha, esse pessoal, eles querem qualquer coisa menos Deus. Eles preferem ser soterrados do que ficarem cara a cara com Deus. E do que experimentarem a verdade de Deus. A ira de Deus no Cordeiro, no Cristo eterno, só se manifesta depois de todas as infinitas misericórdias nos serem oferecidas todo dia, e a gente oferecer resistência implacável e inapelável a elas, tornando-nos inimigos de Deus, inimigos do humano, inimigos do próximo, inimigos da vida, inimigos da criação, inimigos das criaturas, inimigos do amor, amigos da maldade, da perversidade, da ingratidão, e entregues à implacabilidade aterrorizante dos nossos pensamentos cada vez mais piorados.
e do nosso egoísmo cada vez mais satanizado e diabólico, horrível, e totalmente devotados a uma burrice satânica. Porque a pessoa precisa ficar tomada de uma burrice satânica. Satanás é um dos entes mais inteligentes, universais e transcósmicos, mas ele é o mais insensato de todos. Inteligência pode habitar de uma maneira incomensurável a capacidade intelectiva de qualquer entidade, enquanto ela seja, ao mesmo tempo, o ente mais burro, mais insensato, mais estúpido que se possa conceber. Porque inteligência não tem absolutamente nada a ver com sabedoria. A sabedoria opta pela vida, pelo amor, opta pelo bem, opta pela reconciliação, opta pelo perdão, opta pela sinceridade, pela verdade, pelo aplauso ao que seja verdadeiro, ao que seja honesto, sincero, franco, puro, justo e bom, ao que seja luz. Agora, quando você decide se tornar um antagonista disso tudo, você se torna treva. Como Jesus disse, se a luz que há em ti se tornar treva, cuidado, porque quão densas e grandes trevas serão. E a gente pode virar essa coisa. E eu não estou dizendo isso, quem me conhece sabe. Para eu ter que dizer isso, eu tenho que chegar num extremo. E eu estou chegando aqui nesse extremo de ter que dizer isso, por ver à minha volta a proliferação esmagadora dessa natureza de criaturas, que vai ficando até difícil chamar de gente, vai ficando difícil designar como humanos, de tão profunda que é a desumanização, a perda dos resquícios mais simples da humanidade mais natural, que está mais presente nos primatas do que nos supostos Homo sapiens sapiens, capazes de manipular grandes tecnologias e incapazes de amar até o filho, a filha ou qualquer um, que não sejam eles próprios ou clones deles mesmos. Venha o teu reino, quando eu digo isso, eu estou também incluindo, preste atenção, quando eu digo nessa oração, venha o teu reino, além de todas as coisas lindas, maravilhosas e positivas e sublimes que essa oração ensinada por Jesus traz e ensina, eu não posso esquecer de que a vinda do reino de Deus, para algumas pessoas, para os extremófilos humanos, esses seres que gostam de habitar o fogo, como os extremófilos, que se criam até nos lugares mais inconcebíveis para o resto da existência, os entes extremófilos se dão bem nos lugares mais cáusticos da vida. Existe o dia da chegada da ira de Deus para os extremófilos, que é uma manifestação do reino de Deus. Como diz aqui Apocalipse 6,16. Os homens, os extremófilos, se tornaram esses de João 8, filhos do diabo, ou como Paulo disse também em Atos dos Apóstolos, cheios de todo engano e de toda malícia, e que existem para perverter os santos e retos e justos e amorosos caminhos de Deus para a vida humana e para o próximo, são aqueles que não entram e não deixam entrar, e que se oferecem como cegos para ser guias de cego para um abismo cada vez maior. Chegará o dia do reino de Deus
para você, se você é assim. Tomara, só um milagre de Deus pode fazer você me ouvir no que eu estou dizendo, me dando a devida atenção necessária. A maioria foge, escapa, pula fora, não quer. Mas é com você que eu estou falando, é com você que eu estou falando, é com você que eu estou falando, é com você que eu estou falando. Não é com ninguém que não esteja aqui. Não é com ninguém que não vá me ver ou ouvir. Eu estou pedindo a Deus que alguém que esteja nesse estado, ou alguns me ouçam. E pedindo ao supremo milagre do Espírito Santo, que a reversão desse estado de gente que parece que entrou na recâmara do pecado contra o Espírito Santo, o pecado do ódio, o pecado que mente acerca de Deus e do amor de Deus com a cara mais empedrada possível. E que se tornam seres de uma recalcitrância inconversível, imutáveis na sua perversidade, na sua consagração infernosa. E aí é horrível você fechar as cortinas da existência numa situação dessa. Porque, conforme o Apocalipse diz, nesse dia você vai preferir ser soterrado pelas montanhas. Porque não haverá escape. Você vai ser virado do avesso por esse reino. A sua maldade vai ficar na sua cara sem que haja cura. Sem que haja cura. Você recalcitrou tanto contra o amor, que você se transformou num ser para o qual já não há mais cura. E essa é uma dimensão do Evangelho que tem muita gente que pensa que não existe mais, ou que nunca tem existido mais. Nunca não existiu. E nunca deixará de existir, até que tudo isso seja extinto. Não só na Terra, mas em todas as outras dimensões e em todas as outras criaturas que andem no mesmo espírito desse antagonismo, em qualquer era ou dimensão. São todas irmanadas pelas mesmas ações, atitudes, desejos, perversidades e maldades, se tornam clones do inferno mais maligno. E são esses os que vão gritar aos montes, dizendo: caí sobre nós. Caiam sobre nós. Porque chegou o dia da ira do Cordeiro. Chegou o dia da luz desse que tem olhos como chama de fogo, que atravessa toda a dureza da maldade. E é um dia inescapável. Inescapável. Você veja que em todas essas ocasiões em que eu falei sobre o reino de Deus aqui, eu nunca estive tão quieto, tão calmo, tão pausado, tão lento na minha exposição, tão pouco fluente no meu falar, propositalmente, porque é algo que eu gostaria muito que você tivesse até a pausa necessária para entender. E não fique pensando em ninguém fora de você, olhe para você mesmo. Permita que essa palavra reflita seu rosto, seu caráter, seu ego, seu narcisismo, sua burrice, sua profunda e satânica estupidez. Porque você, sem perceber, se transformou um diabo andante na face da terra. É por isso que o mundo está assim. Não é por causa das pessoas legais, boas, santas, puras, que querem plantar. Não, é por causa de quem quer arrancar. Não é por causa de quem quer fazer pontes. Não é por causa dos que querem construir muros.
não é por causa dos que querem dialogar, não é por causa daqueles que querem vedar a voz do outro eternamente. Não é por causa daquele que olha com compaixão, é por causa daquele que olha com ódio entorpecedor e perverso para tudo quanto vê, contempla e interpreta. Infelizmente, eventualmente, é por tua causa que esse dia vai chegar. Porque não será possível haver continuidade de vida com gente como você, se você é assim. Não vai dar para continuar. E como Deus é o Deus da vida, quem vai ter que sobrar é você. É você que vai inexistir. Você que não desiste do mal, vai desexistir para o mal, para que a bondade de Deus e o amor de Deus se universalizem nos seres humanos de boa vontade. Que são esses dos quais o nosso Pai, que é Pai de todos, está em todos e age por meio de todos, tenta fazer o bem, manifestar o bem, a graça, a luz, a compreensão, o entendimento e a vida todos os dias. Existem aqueles que acolhem e existe crescentemente uma multidão que despreza. E aí chega esse dia. Porque não será possível que esse planeta encontre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois de tudo que a gente vem fazendo na história, uns contra os outros, transformando esse planeta lindo num verdadeiro inferno. E o inferno vai habitar esse planeta porque nós estamos cheios de homens demônios habitando o planeta, em maioria crescente. Então, onde quer que haja tantas criaturas inteligentemente perversas, presentes, e esse lugar não se transforme num inferno contra toda gente que busca o bem. É assim que está sendo, é assim que foi, infelizmente, está num crescendo, portanto, sem medo de errar, com muita tristeza eu digo, é assim que será, a menos que o coração da gente se deixe tocar por um milagre, se abra, invocando o reino de Deus. Eu quero que tu sejas o rei da minha vida, o Senhor da minha vida, o dono da minha existência. Eu quero me submeter a ti, ao teu amor, à tua misericórdia, à tua graça. E eu só consigo expressar isso honesta e sinceramente a Deus quando eu me torno assim para com o meu próximo. Você está me entendendo? Isso não é uma coisa que você faz olhando para cima, oh Deus, com esse papo furado. Se é verdade, trate o próximo assim. Abrace o próximo como se ele fosse Jesus. Acolha o seu próximo, não importando o seu hálito, o seu cheiro, a cor da pele, o status social, a etnia, o país ou qualquer coisa. Abrace como se fosse Cristo. Se você não ganhar esse entendimento, você já é um daqueles acerca dos quais aqui Mateus, no capítulo 25, nós vamos ter vida e saúde para chegarmos lá, se Deus quiser, quando Jesus diz, apartai-vos de mim, todos vós os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Vão para longe de mim. Ou como ele diz aqui em Mateus 7, eu nunca vos conheci. Apesar de vocês viverem dizendo, Senhor, Senhor, fizemos milagres, profetizamos, expulsamos demônios, eu não sei quem vocês são, gente. Não sei, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que é o fogo da extinção. Porque não será possível a continuidade da vida
com criaturas como você ou como aqueles aos quais você representa. Existindo em qualquer outra dimensão, não será possível, porque a existência de vocês é antivida. Jesus disse que nenhum de nós tem que arrancar ninguém que seja assim do campo do mundo. Ninguém, por isso, tem a permissão para arrancar o joio. Ninguém. Para que, porventura, não cometa um erro, pensando que está arrancando o joio, vindo a prejudicar um trigo. Então Jesus disse, mas vai chegar a hora dos anjos. Vai chegar a hora dessas outras criaturas celestiais, dessas outras dimensões da luz, do bem, da verdade, do amor, que virão com poder e grande glória. São esses os que eu designarei para arrancar e fazer esse trabalho de limpeza na terra. De limpeza na terra. De sanitarização planetária, porque do contrário, a vida jamais será possível. E quanto mais a gente cresce em capacidade tecnológica, em poderes científicos variados, nos dando praticamente uma espécie de onipotência divina, praticada como os satanases da arrogância, uns contra os outros, em ódios e guerras e mortes para todos os lados, não será possível haver vida com a presença dessas criaturas. E o realismo da mensagem de Jesus, que é toda cheia de misericórdia, de graça, de inclusão, de aproveitem a hora, o tempo, a boa nova, tem, no entanto, esse ponto de inflexão, aonde se diz, é chegada a hora da ira do Cordeiro. Como diz Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no primeiro texto cristão, escrito constante, presente no Novo Testamento, que foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é o texto mais antigo aqui do seu Novo Testamento, antes dos evangelhos, antes de tudo, veio essa carta aqui de Paulo, onde ele diz, no capítulo 1 ou no capítulo 2, no início ali, fim do capítulo 1, início do capítulo 2, quando ele diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus, não é porque não tiveram informação, não. É porque tendo a informação e tudo quanto dela decorre, sobre a vontade revelada de Deus como amor, não quiseram, mas fecharam o coração. É tudo semelhante ao que eu iniciei dizendo em João 8. Agora nós sabemos e cremos em ti, Jesus. O quê? Vocês creem em mim? Paulo diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus, porque deliberaram não deixar o Evangelho entrar nos seus corações. E contra todos aqueles que, conhecendo a vontade de Deus, decidiram lutar contra ela. Deliberaram-se contra ela. Esses sofrerão penalidade de eterna, portanto não tem nada a ver com espaço-tempo, mas com um átimo de alguma coisa que não é espaço-temporal, mas sofrerão penalidade de eterna destruição, que será de fato a extinção absoluta do ser. Eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Porque hoje, por pior que você seja, viva e escolha existir, você está vivendo ainda sob luz, graça, exortação, advertência, oportunidade, chance de compreensão.
Agora, se você recalcitrar até depois de morto, porque a gente sabe que depois que o cara é declarado morto, ele ainda tem ali alguns minutos em que a vida inteira passa todinha com as emoções e com as luzes, que na hora da ocorrência, por causa de eventuais traumas psicológicos, ou bloqueios de toda a natureza, ou de enganos espirituais satânicos, ou de todos os fatores e vetores possíveis e passíveis de entorpecimento mental e cognitivo, mas agora sem nada disso interferindo, você tem a chance eterna da vida. Passa tudo de novo. Mas tem gente que, mesmo livre de todo o entorpecimento que caracterizou a existência terrena deles, agora livres de tudo isso, mesmo com tal liberdade cognitiva, para enxergar tudo, para sentir tudo, para saber tudo, nesses eternos 6 minutos de vida pós-morte, o cara ainda assim endurece a cerveja. Ele ainda assim aplaude o inferno. Ele ainda assim beija Satanás na boca. Ele ainda assim toma o lado dele como maligno, lúcido e consciente. Então, o que de melhor a graça de Deus pode fazer por ele será mergulhá-lo na extinção. Porque como o inferno não é medido em espaço e tempo, dentro desse juízo, quando alguém diz morreu, o que aqui do lado de fora são 6 minutos, isso é uma eternidade inteira de exposição a todas as oportunidades de verdade que você teve e não quis. E tudo isso com uma qualificação do peso e da significação das realidades eternas te visitando. É como se durasse para sempre. Mas aqui no relógio não passam de 6 minutos. 6 eternos minutos. E aí, se o teu coração nem aí, cara. E tem gente que, infelizmente, nem assim, nem aí. Abrem o coração para Deus, nem depois da morte. Esses serão lançados em eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, quando você disser, venha o teu reino, saiba que ele invoca e evoca o que há de mais lindo, sublime, divino, maravilhoso e de todas as oportunidades possíveis para qualquer pessoa, para qualquer criatura ou entidade, sem acepção, porque Deus não faz acepção de nada nem de ninguém. Tudo que Ele criou é dele e para Ele. Existe por meio dele, mas pode se levantar contra Ele, contra a vida, contra o próximo, contra tudo, de uma maneira mais demoníaca do que a gente pode imaginar. E se tornarem objetores de todo amor, graça e bondade, de tal modo que mesmo com a lucidez visitando-os na experiência mais iluminada do significado do que seja inferno para o ser, sem nenhum equívoco de julgamento, mesmo assim, essas pessoas se tornaram tão diabos, tão satanases, tão demônios, tão antagônicas de todo bem, que elas dizem amém para a maldade até o final e escarram no rosto da verdade e do amor de Deus. Esses são aqueles que vão experimentar o reino de Deus como extinção. E ainda, eu repito, ainda é bondade de Deus. Até o Lago de Fogo, tem um texto aí no meu portal caiofabio.net. Se você chegar lá e escrever Lago de Fogo,
você vai ver um texto meu, pelo menos um dos meus textos, dizendo: o lago de fogo ainda é bondade, graça e amor de Deus. Porque podia ser ainda muito pior do que simplesmente deixar de existir. Infelizmente, alguns não entendem isso, não querem entender de modo nenhum. E eu lamento de todo o meu coração. Me dói ter que falar isso. Quem me conhece sabe o quanto me dói ter que falar isso, mas eu estou falando. Porque essa é uma dimensão do reino que você não pode esquecer jamais. Não é para ter medo. É só para saber como não dá para brincar de viver. E não dá para brincar com a vida. E não dá para tratar a vida como se você fosse um demônio, um diabo, um satanás. Porque brincar disso transforma você nisso do que você brinca. Senhor Jesus, eu poderia estar aqui falando sozinho e pode até ser que haja alguns milhares me assistindo, mas praticamente ninguém me dando ouvidos. Porque os corações estão blindados, horríveis, tenebrosos. E eu estou falando dessa situação extrema, porém real, e que atinge os extremófilos que existem contra o teu amor e a tua graça e contra a vida. Por favor, que haja ainda para quem, no dia chamado hoje, ouvir a tua voz, esse milagre de reversibilidade, de consciência e de transformação. É o que eu te imploro, sem me alongar nessa oração, mas com toda a vontade do meu coração. Eu te imploro que esse milagre aconteça em alguém ou em alguns. Em nome de Jesus. Amém e amém.